Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 2 de setembro, quinta-feira, 22ª semana do tempo comum. Nosso Santo Evangelho, Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens." Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado. Com a sua mãe, Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, nós nos encontramos então neste dia 2 de setembro, nesta quinta-feira da 22ª semana do tempo comum, e estamos meditando agora o Evangelho de Lucas. Começamos a partir então deste mês de setembro, agora a meditar o Evangelho de Lucas. O texto sagrado nos apresenta a pesca milagrosa e este avançar para águas mais profundas, e assim então vamos encontrando o discipulado que vai se construindo na obediência radical a Jesus e ao seu projeto do reino de Deus. Muitas vezes esta obediência choca-se com as evidências dos fatos. Aquele que obedece nunca erra. Sim, aquele que se põe em obediência nunca erra. Não importa se aquele que está nos enviando, nos mandando, nos pedindo, nos ordenando esteja errado. O importante é obedecer. Quem obedece nunca erra e assim vai se santificar. Veja, as exigências que superam
assim o horizonte da compreensão dos discípulos. Estes, porém, mesmo sem ver com clareza, deixam-se guiar pelo Mestre. Pedro obedece o Mestre. A vida dos apóstolos, como a vida do apóstolo Pedro, está como que pontilhada de situações na qual eles e também Pedro submetem-se às ordens de Jesus, num gesto de humilde obediência, obedecer, que é escutar. Uma escuta, então, que permite entrar lá no mais profundo de nós a palavra. A palavra é Jesus. E é esta palavra e desta palavra que nós precisamos, urge, necessário é viver. Deve ter custado muito lançar as redes após uma noite de fadiga sem nenhum resultado. O texto assim nos diz, quando Pedro então responde: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Então, não deve ter sido fácil, foi custoso lançar a rede após toda uma noite e nada ter assim então apanhado. Mesmo porque eram bons pescadores e sabiam a hora de se lançar rede. E não era hora, com certeza, de se lançar as redes, de entrar a mar adentro, águas profundas e lançar rede, pois provavelmente já se fazia pela manhã ou até já o meio-dia. Mas veja, eles que conheciam bem o mar da Galileia e não tinham dúvidas de que o tempo não era então favorável para a pesca, eles, veja, a prova disto, estavam os cestos vazios que tinham diante de si. Mas a palavra de Pedro é: em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Pedro cedeu e lançou as redes unicamente por causa da palavra. A palavra, que é Jesus. Resultado, apanharam uma tal quantidade de peixes que as redes estavam para se romper. Com ele encheram 2 barcas que por pouco não afundaram. A obediência reservou-lhe, pois, uma surpresa. O trabalho estéril resultou numa pesca abundante, que precisaram chamar outras barcas para que ali pudessem, então, para não afundar, então, levar as redes cheias para a margem. Olha, o texto sagrado é belíssimo. A obediência reservou-lhes esta grande surpresa. Aquele sentimento de fracasso e frustração transformou-se num grande entusiasmo e a tristeza deu lugar à alegria. O fruto da obediência, portanto, não foi apenas obter o alimento, mas também reforçar a motivação de ser discípulo de Jesus. E algo que termino interessante. Neste momento, Pedro, então, atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, porque sou um pecador. Mas atirou-se aos pés e, com certeza, o segurava pelas suas pernas.
interessante. Ao mesmo tempo, afasta-te de mim, sou um pecador. Ao mesmo tempo, retém o Mestre. Meus queridos, eu me recordo profundamente no momento da Eucaristia, quando nós entramos na fila para comungar. Nós usamos praticamente essas mesmas palavras de Pedro, afasta-te de mim. Quando nós rezamos, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas por vossa palavra eu me aproximo de ti e entramos na fila e comungamos do Senhor. É a mesma atitude de Pedro. Afasta-te de mim, porque sou um pecador, mas vou até ti, Senhor, porque necessito, porque só tu tens palavra, só tu és a palavra que salva, que liberta e que faz sempre surpreendentes e desconcertantes a nossa vida, a nossa história, porque tu és um Deus surpreendente e desconcertante. O Senhor te abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.